Andrômeda ou Via Láctea? Andrômeda? Sei que é a galáxia, de onde a gente para os alunos devem estar. Gente, boa noite então. Como a Adriana falou, é uma interpretação, na verdade, a proposta, né, que a gente faz é ler e trazer o que ficou no coração da gente, meu coração, né? É isso que eu vou tentar fazer agora. Esse capítulo, ele está continuando a palestra do Telésforo, que a Patrícia iniciou semana passada, e agora foi a hora que ele deu uma pausa, assim, todo mundo ficou meio assim, né, aquele suspense, e ele vai continuar aprofundando um pouco mais nas questões. Que ele está, nessa palestra do André Luiz, ele está se candidatando a trabalhar no Ministério das Comunicações, fazendo um resumo bem rápido do que aconteceu antes, dos capítulos anteriores. Ele foi trabalhar no Ministério, se candidatou, né, seguindo o conselho da Narcisa, a trabalhar no Ministério das Comunicações. Então aí ele está assistindo uma palestra que o Telésforo, que é um dos mentores, foi dado dos colaboradores. Se alguém quiser completar alguma coisa, pode completar, tá? Quem está acompanhando isso. Bom, então, como eu já disse, né, continuação da palestra do Telésforo, então eu trouxe alguns pontos que eu achei mais interessante da gente, né, que me tocou mais. Então, ele começa falando nesse capítulo da necessidade, né, de servidores que desejem integrar-se na escola evangélica da renúncia. Então eu achei interessante o significado dessa palavra integrar-se, porque na verdade a integral, um pouquinho que eu li sobre, né, quem é da engenharia pode até me ajudar nisso, que não é uma soma, à medida que você vai somando, vai indo exponencialmente. Então você vai ali somando, a coisa não é uma soma simples, 1 mais 1 é 2, a coisa, quando você vai somando, vai dando um resultado que é assim, exponencial, né? Então, no caso, o servidor, né, do Cristo, do amor, como disse a moça que a Vanessa trouxe, ele tem isso de muito interessante, né? Na renúncia, que ele faz de si mesmo, buscando o bem, né, para si e para o outro, ele tem esse efeito exponencial na vida dele e na vida do outro. Ele fala também da dificuldade no resgate das realidades eternas, que são as realidades do Espírito, no outro lado do véu, que é quando nós estamos encarnados. Então é muito interessante que o Ministério das Comunicações, ele está preparando, não é simplesmente, igual o André fala, não era achei que simplesmente a gente chegasse e fosse passar mensagens mesmo para o mundo encarnado, não. São pessoas que estão se preparando para serem a mensagem viva, né? Não é, a gente tem exemplo da psicografia, na verdade, aquelas pessoas que estão se preparando ali, elas vão ser a mensagem, elas estão se preparando ali para isso, para quando elas se reencarnarem e virem para a Terra de novo, elas carregarem essa mensagem, seguindo o exemplo do Cristo, né? No comportamento, nas atitudes, né? Nela mesmo. Então, ele estava começando a falar para essas pessoas disso, da dificuldade, quando a gente encarna, da gente conseguir resgatar esse aprendizado, esse compromisso que a gente fez, né, lá do outro lado. Porque é um trabalho árduo de preparo e de adquirir conhecimento, mas na verdade quando chega aqui, aí a realidade é outra, né? Porque a gente muda tudo, né? Bom, e ele fala, a ignorância domina a maioria das consciências encarnadas. E a ignorância é a mãe das misérias, das fraquezas e dos crimes. Então, na verdade, até onde, eu fiquei pensando, até onde eu busco essa verdade, até onde eu busco a minha verdade, até onde eu quero ver essa verdade. Quem estuda o patchwork tem uma frase, né, que logo que eu conheci o patchwork, ela ainda me falou dessa frase, né? Eu quero descobrir minha verdade, seja ela qual for, né? E com o máximo de esforço possível que eu consiga nesse momento. Mas eu fico pensando até onde eu realmente, essa frase, eu não falo ela da boca para fora, até onde eu realmente introjetei isso dentro de mim, né? Que preço que eu escolho pagar para trazer essa verdade para mim. Então isso me tocou muito. Que na verdade
né? Eu muitas vezes culpo as minhas misérias, as minhas fraquezas e os crimes que eu cometo. Todo dia eu cometo crimes. Eu culpo sempre, fico culpando sempre o exterior, o governo, culpo, né, as condições de vida, culpo tudo, mas na verdade eu não trago a responsabilidade para mim, né, que é essa ignorância que eu escolho ter por comodismo. Ele diz também que Jesus não exigiu que as criaturas fossem imediatamente iguais a ele, mas fez-se como os homens para ajudar-lhes na subida áspera. Muito interessante que ele fala um pouquinho do caráter processual dessa melhora, porque muitas vezes eu encaro que, como eu estou no grupo fraterno, eu já tenho que ter atitudes melhores, e aí quando eu escorrego eu já me culpo e fico numa culpa, né, terrível, que às vezes tem um dia que eu não tenho vontade nem de vir aqui, que eu fico com vergonha, né? Que eu imagino assim, nossa, a espiritualidade souber, né, o que eu fiz, não vou nem pensar em nada, para ver se eles não descobrem, porque se eles não lerem meu pensamento, vou descobrir as coisas horríveis que eu fiz, xinguei no trânsito, né? É muito difícil isso, né? Respondi mal a alguém, não tive paciência, e tem um monte de coisas que eu não tenho coragem nem de falar. Mas é muito interessante isso, porque esse caráter imediatista que eu carrego em mim, de querer ser perfeito de um dia para o outro. Então, é um processo, a partir do dia que eu encarar que é um processo, que é cada dia, um passinho de cada vez, né? A historinha do beija-flor que vai lá na lagoa, pega, né? Tem um incêndio lá, o beija-flor vai lá, pega uma gotinha, leva, pega uma gotinha, leva. Né? Para o outro, aquilo ele pode não padecer nada, mas é tudo que ele pode fazer. Naquele momento é aquilo. Então, se eu conseguir assumir para mim que é um processo que se hoje eu escorreguei, mas eu fiz alguma coisa boa, né? Porque eu acho que eu tenho mania, muita gente também deve ser assim, de ver só as coisas ruins que faz, mas e as coisas boas? Tem que ver as ruins para melhorar, mas será que eu valorizo as coisas boas que eu faço? Né? Tendo em vista esse caráter, né, processual, que é o contrário desse caráter imediatista, entendendo que é um processo de aprendizado. Se eu errei, eu posso aprender com o meu erro. Né? Então, é muito interessante isso. E é interessante que ele está falando, e nessa plateia tem várias pessoas que reencarnaram, e como é que é a palavra que ele usa? São os fracassados, né? Eu acho que é essa palavra mesmo que ele usa. E aí tem gente que fica muito constrangido na plateia, porque veio, não conseguiu lembrar, e então esse constrangimento já é assim, eu acho que é uma característica da pessoa ainda estar nesse caráter imediatista. É ruim a gente pensar que a gente já tem não sei quantas milhões de encarnações, mas pensar que se eu estou melhorando um pouquinho cada uma, né? Não quer dizer que eu tenho que ficar parada, mas entender que é um processo. Bom, ele traz também a necessidade da mudança de visão que a gente tem da Terra. Que a gente vê a Terra como um vale tenebroso, destinado a quedas lamentáveis, uma visão bem barroca, assim, né? Aquela coisa bem dramática, né? Que a Terra é um mundo de expiação. Então, essa nova era está trazendo isso para a gente, eu acho que já é uma abertura muito grande que nós todos estamos tendo, e eu tenho sentido isso no meu coração, né? De encarar a Terra como um planeta, a mudança que ela está tendo, como um planeta escola, por uma grande oficina de trabalho redentor, né? Eu falo muito com o pessoal que aqui é como se a gente estivesse vindo fazer um estágio, sabe? Igual quando a gente estuda e sai da faculdade, né? Da escola, ou do primeiro emprego, a gente vai começar a aprender, vai colocar em prática o que aprendeu. Então, eu acredito que é essa visão que a gente tem que ter aqui na Terra. A gente não sabe tudo, a gente está aqui para aprender, tem direito de errar, tem direito de ser auxiliado, é uma questão muito importante também, que ele toca durante a fala dele nos mentores. Que todos nós temos um mentor, mas será que eu aceitei esse mentor? Eu fico pensando muito nisso, né, que nas reuniões que a gente tem de reuniões mediúnicas, né? Principalmente a de sexta, eles falam muito com a gente, você tem um mentor, né, que está te auxiliando, mas até quando que eu me alinho com esse mentor para receber os ensinamentos que ele tem para me dar? Então, né, eu tenho que querer, porque se eu chego num emprego novo e não aceito, não procuro saber, não procuro aprender o que as pessoas estão me ensinando, eu vou ficar ali paralisado. Vou ter o conhecimento que eu levei, mas vou ficar ali não aprender nada de novo. Né? Ele diz também que a causa geral dos desastres mediúnicos é a ausência da noção de responsabilidade e da recordação do dever a cumprir. Então, essa questão que ele falou antes, né, do esquecimento, né, que a gente tem que trazer, buscar saber o que é esse dever, o que é essa escolha que cada um de nós fez. E se responsabilizar por isso, né? Foi o que eu já falei antes, não ficar colocando a culpa no outro, na medida do possível, trazer para si mesmo o que eu posso fazer hoje. Aí ele traz
Eu achei que isso aqui ficou muito parecido com as lições do Vini de Luz. Ele traz algumas coisas assim, que a gente faz o contrário, né? Quando o Senhor envia-nos possibilidades materiais para o necessário, né, para o que nós precisamos, a gente retorna às ambições desmedidas. Diante do acréscimo de misericórdia, do labor intensificado, né, do trabalho intensificado, eu me agarro à ideia da existência cômoda. Então, quando o trabalho aumenta, o que eu falo? Ih, tá muito difícil. Nossa, não aguento isso tudo não. Ih, direto eu falo. Reunião, pega um pouquinho mais o bicho aqui. Nossa senhora, eu não aguento esse tanto de reunião. Como é que eu faço para fazer esse tanto de tarefa? Junto às experiências afetivas, prefere-se os desvios sexuais. Ao lado da família, volta-se a tirania doméstica. Isso é direto. Aqui no grupo eu sou um amor. Chego em casa, não tem nem paciência de escutar minha mãe. Eu falei, você está falando demais, para de falar. Aqui tem uma paciência danada para escutar todo mundo. Aos interesses da vida eterna, sobrepõe as sugestões inferiores da preguiça e da vaidade. Dá-se a palavra sem responsabilidade e a indagação sem discernimento, amontoando atividades inúteis. Isso me tocou demais, porque eu falo pelos cotovelos. Então, eu fiquei pensando muito nisso, sabe? Ter responsabilidade pelo que sai da minha boca mesmo. Porque, às vezes, a palavra pode parecer inofensiva para mim, mas para o outro vai gerar um efeito, assim, avassalador na vida da pessoa. Como médios, definimos a inconsciência de nós mesmos. Como doutrinadores, formulamos conceitos para o outro e não para o uso próprio. Isso aqui, para mim, me tocou profundamente, porque é muito bonito, né, aprender a doutrina e saber o que é certo, o que é errado, a lei do amor, mas até onde eu consigo aplicar isso na minha vida? Seria hipocrisia. Hipocrisia. A Deb fala até, a Deb Park, lá do Lado Sombrio, ela fala sempre, se todo mundo que desse conselho, ouvisse mais os seus conselhos e os seguisse, seria mais feliz. E a Helena também fala que se eu me ocupar de mim mesma, né, eu não vou ter tempo, o tempo que eu tenho disponível no dia não dá, né, para me ocupar de mim mesma. Eu já percebi também. Sobra para ocupar com os outros. E eu já ouvi também, não sei onde, eu achei muito interessante, falando assim, observe o que você vem aconselhando o outro. Então, para você observar o que você tem falado com o outro. Geralmente, aquele conselho que você está dando para o outro é aquele conselho que você está precisando ouvir. Você mesmo. Exatamente. Pois é, isso é uma coisa interessante, é uma terapêutica. Porque o conselho, se você começar a fazer isso que a Lud falou, prestar atenção no que você está falando, você pode até ajudar o outro se ele escutar, mas se você escutar, né, porque às vezes você está conversando com uma amiga e vai dar um conselho, às vezes você vai ser, às vezes não, na maioria das vezes você vai ser o verdadeiro aconselhante, né? Desde que você esteja com consciência e responsabilidade. Quem precisa daquele conselho, quem normalmente dá o próprio conselho. É, como a gente falou, sou eu mesmo, né? Porque eu só posso dar daquilo que tenho, né? Então, se eu tenho aquela mesma necessidade, se eu tenho a necessidade daquilo, eu vou apresentar para o outro, né? A solução, que na verdade é minha, né? Bom, e aí ele fala do Calvário do Nosso Senhor, né? Durante a palestra. E isso me lembrou um conceito que a Lena trouxe aqui. Eu até, essa palavra nem existe desse jeito, né? Porque é separado, é sacro ofício, mas eu quis juntar para dar uma palavrinha só. O sacro ofício mesmo, porque é o sacrifício em nome do que nos é caro. São as escolhas que eu faço, que são, na verdade, no primeiro momento pode parecer muito difícil abrir mão de algumas coisas na minha vida. Como no início, gente, eu no passatempo que eu tinha de juntar com as minhas amigas e ficar falando, sabe? Parecia bobeira, falava da roupa do outro, falava, nossa, mas você viu como é que o namorado da fulana tá? Era uma bobagem, sabe? Assim, pra mim na época, mas hoje eu vejo o tanto que aquilo me fazia mal. E o tanto que foi difícil abrir mão disso, porque ainda hoje algumas amigas minhas ficam nessa situação e eu, às vezes, fico fazendo prece na hora, porque eu não sei o que eu faço, então eu começo a fazer prece na minha cabeça, então um mantra, alguma coisa assim. Porque é difícil estar no mundo sem ser do mundo, mas é um sacrifício que, um dos sacrifícios que eu fiz, né, assim, com consciência, foi isso, né? De ao invés de olhar para o outro, olhar para mim. Toda vez que eu me pego olhando para o outro, eu começo a olhar para mim.
E assim, é um exercício, eu não escorrego demais da conta, mas toda vez que eu me pego vigiando o outro, eu tenho que vigiar eu mesmo. Então são escolhas que são difíceis, assim, parece falando assim que é uma bobagem, mas vai fazer que você vê, né? Vai parar de falar palavrão, vai parar de falar, né, de ficar xingando o outro, xingar no trânsito. É uma coisa assim que pra mim são pequenas coisas que são sacrifícios mesmo. Mas são boas, são ótimas, porque quando você começa a mudar essa energia, eu senti que foi uma energia assim, que eu ganhei em outras coisas e me faz tão bem. Então, no primeiro momento é o sacrifício, mas depois o ganho é muito grande. Então, a vida é um benefício. O sacrifício vai dar benefício. E o Telésforo fala também que toda saída dos planos mais baixos deve ser uma subida para a esfera superior. Então, muitas vezes a gente, né, eu fico pensando assim que em pegar atalhos, mas não, na verdade tem que buscar mesmo subir de plano, mudar esses comportamentos e dentro do possível entendendo o caráter processual, né? Sempre entendendo que não é imediatista, é sempre entendendo que é um processo. Eu estou repetindo esse processo porque eu achei muito importante eu tentar introjetar isso em mim, sabe? Bom, ninguém espere subir espiritualmente sem esforço. Aqui ficou muito, tá, gente? É esforço. Sem suor e sem lágrimas. O guia do Patchwork mesmo fala, né? Que para uma pequena melhoria a gente tem que ter o máximo de esforço. E não ter ilusão que você tem que querer pagar o preço. É outra coisa que ele fala também. Porque muitas vezes eu quero alguma coisa, alguma melhoria, mas não quero abrir mão de nada. Então eu tenho que escolher pagar o preço por aquilo, né? E sabendo que eu vou ter que ralar, né? Vou ter que me esforçar, vou ter que trabalhar. E as lágrimas, às vezes, podem vir, e se elas vierem, que elas sejam lágrimas que eu aprenda com elas, né? Que eu aprenda com a dor, que eu entenda que a dor é minha amiga. Trazendo o conceito lá atrás que a Terra, a gente mudar esse conceito de mundo de expiação, de tortura, de lamento, um mundo de aprendizagem, que as lágrimas, que as dores sejam de aprendizagem, né? Começar a mudar um pouco esse paradigma que nós temos aqui, eu tenho da Terra. E às vezes também as lágrimas vão ser de alegria, né? Num segundo momento, num terceiro momento, onde o benefício foi conseguido, que venham as lágrimas de alegria, porque, né, sentir alegria também é bom. Bom, e eu gostei muito dessa frase que ele fala no final, apesar que esse entre parênteses aqui é meu, que ele fala que a palavra define o espírito. E eu quis trazer que a palavra proferida ou pensada, porque às vezes, né, eu não falo, não dou conta de falar, já não dou conta de falar, mas fico pensando aquilo na minha cabeça e às vezes pensando reiteradamente. Então, pra gente, eu acho que aqui nos maiores a gente já está no nível de vigiar os nossos pensamentos também, não só a boca, mas os pensamentos. Eu acho que a gente não precisa pode fazer ao mesmo tempo, às vezes tem coisas que eu já dou conta de não falar, mas algumas outras, aí eu vou vigiar o pensamento agora, eu vou olhar outras que eu já tenho a boca aberta, eu já falo demais, né? E é uma coisa que é simples, mas é muito importante para o nosso dia a dia, para o meu dia a dia. Gratidão e paz para todos. Muito